Olá, meu nome é Érica Mairink Volu, eu sou professora de português no Mais à Prova e estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre texto instrucional, que é um dos temas mais requisitados no PISME, principalmente no PISME 1. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal para poder receber os nossos conteúdos, tá legal? Então, gente, o texto instrucional faz parte de um agrupamento de textos que a Universidade Federal exige. No nosso caso aqui, PISME 1, o texto instrucional é muito relevante para a nossa discussão, porque normalmente ele vem ou como um texto base ou como uma forma de fazer algumas perguntas, né, em relação às questões de língua portuguesa, também de literatura. Tá bom? Então nós vamos falar um pouco sobre isso agora, ok? Pois bem, a nossa aula hoje é sobre texto instrucional, conforme eu já havia falado, e eu gostaria que vocês observassem aí no slide um agrupamento de textos por série e um agrupamento de textos comuns às séries. Se você abrir o edital do PISME, você vai observar que tem um conteúdo programático de português, de língua portuguesa. Lá aparece, vem toda uma explicação e aparece esse quadro. Neste quadro, você aí do PISME 1, o que você tem que observar? Lá na primeira série está escrito primeira série, instruir, textos instrucionais. Então eu vou focar nessa questão, nesse tipo de texto, que é frequentemente cobrado no PISME 1, tá bom? Depois nós falaremos dessa questão do narrar e relatar, que é uma tipologia exigida em qualquer tipo de série, né? Pode ser na primeira, pode ser na segunda, pode ser na terceira. Tá legal? Então, você escuta a palavra instrucional, aí você se pergunta, o que é um texto instrucional? Gente, o nome já indica, instrucional vem de instruir. Então, o que é um texto instrucional? É um texto que instrui, que dá dicas, que oferece dicas, é um tutorial, é uma receita. Então, são textos em que há algum tipo de motivação para o outro fazer aquilo que você quer. Então, é um conselho, é uma ordem, é um pedido, é uma dica, são elementos de comportamento, como que você deve se comportar, tá bom? Então, o texto instrucional está presente no nosso dia a dia em várias situações. Então, o texto instrucional instrui, ok? As principais características, exatamente essa, é a persuasão, é o convencimento do outro para fazer aquilo que você quer. Então você usa estratégias de convencimento, você usa verbos no imperativo, faça, use, beba, não tome, não pise, né? Faça assim, não faça daquela forma. A característica fundamental é essa possibilidade de você tentar modificar o comportamento do outro, por meio de dicas, de sugestões, de ordens, né, de comportamentos já estabelecidos, tá bom? Serve para quê? Exatamente para isso, como eu falei. É para que vocês possam, para que o interlocutor, né, aquele que está produzindo o texto, possa modificar o comportamento do outro. Então, se você se você precisa tomar um remédio, você vai ler a bula. Na bula existe uma parte descritiva, né, quais são as substâncias, como é que é formado, né, aquele determinado remédio, mas tem uma parte instrucional. Essa parte instrucional vai te mostrar como consumir aquele remédio, como tomar aquele remédio, quantas vezes por dia, né, qual é a dose. Então, esse é um exemplo clássico de texto instrucional, certo? Os gêneros, além da receita, nós temos... além da bula de remédio, nós temos as receitas de culinária. Então, você vai fazer um bolo, você tem, além da descrição dos elementos, né, que você vai precisar, dos ingredientes que você vai precisar, são todos muito bem listados, vem a parte do modo de preparo. Aí ali você vai encontrar vários verbos no imperativo, né? Porque o imperativo é exatamente o modo verbal que determina, né? Que estabelece a ordem, a sugestão, a dica. Então, nesse caso, ele está mandando você pegue 3
3 xícaras de farinha, misture com os ovos e o leite, bata no liquidificador, leve ao forno. Então isso aí são comandos que vão sendo dados para que você faça aquilo que o interlocutor quer. Essa é a característica fundamental do texto instrucional. É você escrever um texto para que o outro faça aquilo que você quer. Para isso você usa normalmente verbos no imperativo. Você usa muita objetividade, porque a intenção é que o outro te entenda muito claramente, sem ser obscuro. Tá legal? Quais são os gêneros, né? Eu parei aí. Além da bula, temos a receita, temos as dicas, os tutoriais, tanto em textos escritos quanto em vídeos, manual de instrução. Né? Você acabou de ganhar um celular novíssimo, um tipo de celular que você não conhece. Você precisa do manual que vai te orientar como usar. Então ligue, desfaça, clique, aí você tem lá todos os comandos para você seguir. Ok? Tudo bem? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo. Dicas. Como se comportar no WhatsApp? Então você está sendo muito criticado porque está tendo uns comportamentos estranhos, uns comportamentos não muito aceitáveis. Aí você resolve dar uma lida. Bom, o que eu estou fazendo demais? Como é que eu posso me comportar? Aí você encontra um texto como esse. Como se comportar no WhatsApp? Isso aqui, gente, já é uma indicação de que o texto que virá é um texto instrucional. É um texto de instrução. Então, ali tem, não seja imediatista. O seja é o verbo no imperativo que está tentando modificar a forma de você agir. Ninguém é obrigado a responder mensagens assim que ler. Portanto, ficar cobrando respostas só porque viu os risquinhos azuis de confirmação de leitura é um atestado de ansiedade e desrespeito. Então, ali tem uma explicação da ordem que se deu, né, do comportamento estabelecido ali para você cumprir. Então, não seja imediatista, está aí a parte instrucional e depois vem a explicação. Ok? Número 2, fique atento ao conteúdo. Ficar atento ao conteúdo, ou ficar atento ao conteúdo, já tem por si só aí uma indicação de uma ordem, né? Um pré-estabelecimento do seu comportamento. Como é que eu vou me comportar? Vou ficar atento. Então, fique atento ao conteúdo. Aí vem a parte explicativa, a parte bem expositiva. Correntes, piadinhas, conteúdo de teor pornográfico, orações e conversas escritas, palavra por palavra, mensagens motivadoras enchem a paciência de qualquer um dos grupos. Reparem que esse texto, ele tem uma linguagem bem informal, né? Até porque a questão de WhatsApp, né, de como se comportar, pressupõe aí uma certa informalidade, embora a gente use o WhatsApp hoje também para trabalho, para questões de trabalho. Mas o que você tem que ficar atento é no que está em vermelho ali, são os verbos do imperativo, que essa é uma das fortes características do texto instrucional. É o verbo no imperativo. Não que não se possa usar outros verbos. Até se pode, até se usa. Às vezes se usa assim. Não ser imediatista, ficar atento, ter paciência. Algumas vezes se usa o verbo no infinitivo, também para determinar certos comportamentos. Agora, o verbo principal, o modo principal é o imperativo, né? Aquele que realmente indica um comportamento a ser mudado, né? A determinação de um comportamento a ser modificado. E por fim, para finalizar esse primeiro texto aí, tenha paciência no grupo, mais um verbo no imperativo, certo? Os familiares geralmente são os que se ofendem e discutem mais facilmente, portanto, seja gentil. Seja gentil, evite dar indiretas ou criticar algum parente. Tenha um pouco de paciência com os familiares idosos. As orações, os erros e confusão nas mensagens devem ser relevados pontuais para conversas olho a olho. Então, observa ali que dentro da própria explicação existem partes instrucionais. Tá bom? Um outro exemplo que nós temos aí muito comum, a campanha educativa. Campanha educativa serve para quê, gente?
Campanha educativa serve para modificar o comportamento do outro, vai educar o outro, né? Vai tentar fazer com que o outro haja de forma diferente. Então, se a tentativa é modificar o comportamento do outro, nós temos não compartilhe. Aí de novo o verbo no imperativo. Não republique vídeos e fotos violentas e explícitas. Então, repara que a campanha educativa tem uma proposta de modificar o comportamento do outro. Aí usa-se a estrutura comum do texto instrucional, que também é chamado de texto injuntivo. Eu estou usando a palavra instrucional por causa do programa, do conteúdo programático do PISM, que assim usa, tá? Então, antes de postar algo na internet, pergunte-se: há algo nesse conteúdo que pode ofender alguém? Há algo nesse vídeo que faz piada às custas de um grupo de pessoas? Você ficaria satisfeito por saber que alguém se sentiu mal e triste ao consumir o conteúdo que compartilhou? Aqui, portanto, eu tenho algumas perguntas que você vai fazer como forma de tentar modificar o seu comportamento. Então, nós temos ali, primeiro, uma parte bem instrucional, né, com verbos no imperativo. Aí você sabe que aquilo é uma forma de você modificar o seu comportamento para que você modifique seu comportamento, né? E depois vem a parte mais que vai te levar a refletir, né? Até que ponto eu posso fazer isso ou não. Tá bom? Então, gente, texto instrucional é um texto que dá instruções. É um texto em que se usa bastante o verbo no imperativo, porque é o modo principal de estabelecer ordens, de fazer pedidos, de apresentar dicas, certo? O texto instrucional, portanto, é de instrução, é de apresentar instruções. Normalmente, ele vem junto de uma parte explicativa. Isso não é regra, certo? Mas em alguns casos isso acontece. Vem a parte explicativa e a parte instrucional. Tá bom? Muito bem, como que o PISM cobra o texto instrucional? Aí é que vem a grande questão que é importante você entender. No PISM, nas objetivas, como que você pode aplicar os seus conhecimentos sobre texto instrucional? Primeiro, eles podem apresentar um texto instrucional para você ler e avaliar a estrutura dele, como que ele é formado, quais são os verbos utilizados, né? Qual é o objetivo daquele texto? Aquelas perguntinhas que eu fiz no início para poder conduzir a aula são perguntas que poderiam estar em questões objetivas. Então, eles vão pedir para você analisar o texto reconhecendo a estrutura textual, reconhecendo os recursos linguísticos, ou seja, esse verbo aqui tem marca subjetiva ou não tem? Aí depende, né? A qual outro gênero o texto instrucional vai estar se relacionando, vai estar junto, vai estar criando a possibilidade da interpretação. Quais são as escolhas verbais para aquele texto instrucional? Quais são os procedimentos de coesão referencial? Ou seja, existem aqui pronomes que retomam, existem pronomes aqui que vão fazer relação com o que foi falado ou com aqueles que ainda vão se falar. Tudo que você aprende em português, muitas vezes na morfossintaxe, e o que você aprende no estudo de tipos textuais, você tem que unir para você fazer a interpretação daquele texto. No nosso caso aqui, o texto instrucional, tá bom? Nas discursivas, como que o PISM normalmente cobra? Olha, gente, em pelo menos 3 edições do PISM 1, houve uma solicitação ao candidato que criasse um textozinho instrucional. Um texto de dicas, um texto de comportamento. Então, você pode, nas discursivas, criar orientações, regras, dicas. Agora, eles também podem, nas discursivas, apresentarem um trecho do texto base, um trecho que seja instrucional e ali fazer uma pergunta mais diretamente para você. Tá bom? Depois nós vamos ter a oportunidade de fazer algumas análises aí de textos, né, de provas, e aí você vai ter condição de entender de forma muito mais efetiva como que essa matéria, esse conteúdo pode ser cobrado. Tá bem? Ok?
Então, gente, por hoje é só. Era o que eu queria falar com vocês nesse momento assim mais rápido, né, sobre o texto instrucional. Depois nós teremos outras oportunidades para falar sobre esse texto e os seus gêneros, tá bom? Então, se você curtiu a aula, se você gostou, você vai curtir, você vai comentar e você vai compartilhar com seus amigos. Tá legal? Se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma dúvida, escreve aí também. Tá legal? Um beijo, fiquem bem, até a próxima aula.